Chegar ao primeiro milhão é o sonho de muitos, mas não é uma tarefa nada fácil, especialmente pra gente, a maioria dos brasileiros que não é herdeiro e nem ganha uma fortuna mensalmente. Mas esse é um ponto que nós não devemos levar em consideração. Caso contrário, a gente pode desistir antes mesmo de trilhar o caminho até a independência financeira. Você sabia que pequenos valores investidos mensalmente podem se transformar em uma grande fortuna? Esse é o poder dos juros compostos e é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá a todos, eu me chamo Rosalvo, sejam bem-vindos ao canal. Um ponto importante para quem tem a ambição de chegar ao primeiro milhão é dividir essa grande meta em metas menores. Você concorda comigo que para chegar ao primeiro milhão, primeiro nós temos que passar por 5 mil, 10 mil, 100 mil, 500 mil, até que enfim chegamos ao primeiro milhão? Pois é, dividir essa meta em metas menores e mais palpáveis torna o caminho menos difícil e com menos chances de desistência. Até porque, quando alcançamos uma meta menor, como 10 mil por exemplo, nós ganhamos um gás a mais, uma empolgação maior por ter alcançado aquele objetivo. Diferentemente, se a gente coloca objetivos muito difíceis de ser alcançados. Exemplo do primeiro milhão. Então, como é uma longa trajetória até o objetivo final, a gente pode se sentir desmotivado no meio do caminho e acabar desistindo. E não é isso que nós queremos. Então, nada de querer dar um passo maior do que a perna. É preciso ter constância e o pé no chão. Imagine uma pequena bola de neve rolando ladeira abaixo. No início, ela é pequena, mas conforme ela vai pegando velocidade e com o passar do tempo, ela se torna cada vez maior. Esse é o conceito por trás dos juros compostos. Vamos visualizar isso com uma calculadora dos juros compostos. Aqui nesse site, a gente consegue ver quanto o dinheiro rende a juros compostos. Por exemplo, vamos simular aqui o investimento de R$300 por mês durante um prazo de 30 anos. Então, o valor inicial do aporte é 300. Todos os meses iremos aportar R$300, uma taxa de juros de 10% anualmente, lembrando que hoje a Selic está em 12,25%, então isso aqui é uma taxa menor do que a Selic, por um período de 30 anos. Isso significa que se nós investíssemos R$300 mensalmente no período de 30 anos, nós iríamos obter R$624 mil, onde desse valor, R$515 é só de juros. Olha só como os juros trabalham ao nosso favor. É isso que é colocar o dinheiro para trabalhar pela gente. E com esse valor final aqui, nós poderíamos conseguir obter uma renda passiva, levando em consideração um rendimento de 0,8% ao mês, que é mais ou menos a média dos rendimentos que a gente tem. Nós conseguiríamos um montante de quase R$5 mil de renda passiva. Isso é muito mais do que a maioria dos brasileiros ganha pela aposentadoria do INSS, por exemplo. Ainda aqui, vamos simular se nós aplicássemos R$500 todos os meses, com a mesma taxa de juros e durante o mesmo período. Se você está gostando desse vídeo, apoie o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Olha aqui, o jogo fica ainda mais interessante. Nós teríamos desembolsado R$180 mil e no final nós teríamos mais de R$1 milhão, o que significa quase 860 mil só em juros. Fazendo o mesmo cálculo que eu fiz agora há pouco, esse mesmo 1 milhão nos renderia uma renda passiva de R$8 mil. É ou não é empolgante? Vamos fazer a mesma simulação, mas agora num período de tempo menor, que é de 20 anos. A gente vê que o valor total investido seria de 120 mil, o valor total que obteríamos seria de 362 mil e um total de juros de 241. Então, a gente vê uma grande diferença aqui, que 10 anos podem fazer nos nossos investimentos. E o que isso significa? Significa que quanto antes começarmos, melhor. O nosso principal aliado nos juros compostos não são os aportes mensais, mas o tempo. Quanto mais tempo você deixa, mais você vai ganhar com os juros. E com isso, tenha sempre em mente aquele ditado: o melhor dia para investir foi ontem, o segundo melhor é hoje. E se nós formos consistentes, até mesmo com aportes mais baixos, nós vamos conseguir grandes resultados. Portanto, pare de perder tempo, comece agora. Mesmo que você não tenha muito dinheiro para investir, o importante é que você comece. O nosso principal aliado é o tempo e deixe ele trabalhar por você, por mais que seus aportes mensais não sejam tão grandes. A gente viu aqui no exemplo que o tempo pode ser o nosso grande aliado. Muitos recomendam destinar 10% do que ganhamos para os investimentos. Obviamente, você pode aportar mais se você conseguir, mas isso depende muito do quanto ganhamos. Eu estava vendo uma pesquisa
que a média salarial do brasileiro no primeiro semestre de 2024 foi de 2.896 para a CLT e para o trabalhador informal foi 2.182, o que, na minha opinião, para a realidade do nosso país é um montante muito baixo. E por essa razão é importantíssimo que nós foquemos em renda extra. Se a gente não consegue fazer grandes aportes com o nosso salário, a gente tem que ir atrás de uma renda extra para conseguir aumentar os nossos investimentos. Por isso, pense e trabalhe em novas formas de ganhar dinheiro. Pode ser vendendo algum produto ou com uma nova habilidade que você tenha aí escondida. É hora de colocar aquele projeto que você sempre quis em prática. E assim, com uma renda extra maior, você vai conseguir fazer maiores aportes. Outro ponto importante em meio a tudo isso é a mentalidade. É importante que a gente construa uma boa mentalidade para fazer bons investimentos. Tem outro ditado importante que diz que devemos aprender para não depender. A gente vê aí na internet muitas carteiras públicas e nós devemos usá-las apenas como base para aprendizado. E a gente não deve sair copiando aí as carteiras. Inclusive, eu compartilho a minha carteira aqui no canal e não recomendo que as pessoas façam exatamente aquilo que eu estou fazendo. Ao publicar esse vídeo, a gente quer apenas compartilhar conhecimentos e estratégias, mas é indispensável que você estude cada ativo para fazer os seus aportes. Aprenda para não depender, porque uma vez que essas carteiras públicas saiam do ar, você vai ficar perdido sem saber onde aportar o seu dinheiro. E, acima de tudo, é o seu dinheiro. Você precisa saber onde está colocando. Então, ao investir, é muito importante que você sempre procure saber o que está fazendo, o porquê daqui. Se questione. A leitura de livros sobre investimento, sobre mentalidade financeira, são importantíssimos. Por isso, eu recomendo muito um livro que mudou a minha vida financeira. Na verdade, eu vou indicar 2 livros importantes para você começar a ler. O primeiro é O Segredo da Mente Milionária. Ele é um livro bem pequeno, uma leitura rápida e simples, uma leitura que não é difícil. Você vai conseguir aprender muita coisa aqui nesse livro, especialmente se você é iniciante, mas ele é indicado inclusive para veteranos dos investimentos. Então, é uma leitura indispensável. O segundo livro é a Psicologia Financeira. Esse livro aqui traz a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, seja nas finanças pessoais ou nos investimentos. E ele traz 19 histórias para nós refletirmos como nós lidamos com o nosso dinheiro e como cuidar dele. Então esses 2 aqui são leituras indispensáveis, principalmente para quem está começando a investir. E é importante que a gente leia livros de finanças com uma certa frequência, para a gente se adaptar a alguns termos e estarmos imersos nesse tipo de conteúdo, porque isso faz com que a gente não perca a motivação de estar sempre investindo. Então eu recomendo muito. Agora vamos falar da diversificação dos investimentos. Você já ouviu falar nisso? Vamos fazer uma analogia. Você faz várias cópias de uma mesma chave, mas deixa todas as cópias em um mesmo chaveiro. Faz sentido isso? Não faz muito, né? Porque se você perder o chaveiro, você perde todas aquelas chaves. Por isso, no mundo dos investimentos, a diversificação é essencial tanto para a proteção do patrimônio, como para também aumentá-lo. Quando nós fizemos aquele cálculo de quanto renderia se aplicássemos R$300 todos os meses a uma taxa de 10% ao ano, o que significa uma taxa de 0,8% ao mês, nós utilizamos essa porcentagem como média, mas não é uma coisa simples atingir essa porcentagem de rendimento. É fácil conseguir esse rendimento na renda fixa, por exemplo, quando a Selic está alta. Hoje, a Selic está 12,25, o que significa um rendimento de quase 1% ao mês. Então, fica fácil atingir esse rendimento todos os meses somente com renda fixa. Mais uma hora, a Selic vai cair e esse rendimento também vai cair. E se você deixar todo o seu dinheiro na renda fixa, quando a Selic estiver baixa, o desempenho da sua carteira vai ser péssimo e você vai acabar perdendo dinheiro. Por isso, é importante que nós mantenhamos nossa carteira diversificada. Um pouco de renda fixa, um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, um pouco em criptomoedas, um pouco no exterior. Há fundos imobiliários que pagam mais de 1% ao mês. Eu trouxe um vídeo aqui, inclusive, onde eu cito 5 exemplos de fundos imobiliários que pagam mais de 5% ao mês. Clique no card que vai aparecer aqui no vídeo e assista. Mas não é por isso que nós devemos aportar todo o nosso dinheiro em fundos imobiliários. O mercado é cíclico e entender isso é essencial. Uma hora ou outra, esse rendimento vai cair.
Então, ter uma carteira diversificada vai mitigar os riscos de perda, porque uma vez que um tipo de investimento esteja em baixa, pode ser que hajam outras em alta, e assim a sua carteira fica balanceada. A gente sabe que com menos de R$100 a gente já consegue investir na renda fixa, que é o Tesouro Direto, LCIs, LCAs, CDBs, caixinha do Nubank ou porquinho do Inter. Eles são chamados de renda fixa porque as condições de remuneração são previamente acordadas no momento em que você está comprando aquele investimento, por mais que o seu rendimento final possa variar em alguns casos, já que esse tipo de rendimento geralmente é atrelado à Selic. E a Selic pode mudar a cada 45 dias, que é quando tem a reunião do Copom. Já a renda variável, que dentre outros investimentos é representada por ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs, os seus rendimentos podem variar bastante. E esse tipo de investimento é conhecido por sua alta volatilidade, uns mais do que outros. Mas o que seria essa volatilidade? É a variação do preço. Um grande exemplo são as ações. Ora elas estão em alta, ora estão em baixa. Mas se você escolher boas ações, bons fundos imobiliários, pode ter certeza que com o passar do tempo elas vão sempre se valorizar. É o que a gente viu no passado e o que a gente prevê que aconteça no futuro. Nós devemos estudar bastante esses ativos de renda variável para diminuir os riscos do nosso investimento. Então, de novo, a diversificação é a chave para maximizar os ganhos e minimizar os riscos. Você pode ter uma renda baixa, mas com educação financeira você pode fazer o seu dinheiro render muito mais. Saber administrar o seu dinheiro é mais importante do que ter muito dinheiro. Imagine alguém que ganha R$2.000 todos os meses, mas consegue investir aqueles R$300 da simulação que nós fizemos. Agora, imagine outra pessoa que ganha R$12.000, mas que no final do mês gasta todo o seu dinheiro e ainda fica devendo. Quem vai acumular patrimônio mais facilmente? Obviamente, a pessoa que ganha menos. Isso porque ela tem educação financeira. Ela sabe o que fazer com seu dinheiro e sabe fazer o seu dinheiro trabalhar por ela. No final das contas, a pessoa que ganha menos vai atingir a riqueza muito mais rápido do que a pessoa que ganha muito. Eu costumo comparar a educação financeira como uma plantação. Se você conhecer o terreno, conhecer a semente, o melhor tempo de plantio, como irrigar aquela semente, você vai conseguir uma boa colheita no futuro. Agora, se você começar a sua plantação sem nenhuma estratégia, sem nenhum estudo e sem entender nada disso, a sua plantação muito provavelmente vai dar errado. Algumas sementes podem até germinar, mas no futuro a sua colheita com certeza vai ficar prejudicada. Uma boa educação financeira nos ajuda com certeza a ter melhor controle dos nossos gastos e evitar, por exemplo, juros abusivos, seja de empréstimos ou de financiamentos. Antecipar sonhos não é uma boa opção. E o que seria antecipar sonhos? Comprar um carro, uma casa antes do tempo certo, porque você acaba pagando uns juros altíssimos. E os juros, ao invés de estar trabalhando ao seu favor, está trabalhando contra você. Então imagine que você está investindo todos os meses R$300, mas consegue analisar pelos seus gastos que você está tendo alguns gastos bobos, por exemplo, comendo fora alguns dias da semana, tomando café todos os dias fora, um serviço de streaming que você nem usa mais, e aí você decide cortar esses gastos. Com esse dinheiro dos cortes dos gastos, você pode alocar ele para os seus investimentos, que vai fazer uma grande diferença. R$100 por mês que você economize todos os meses e coloque nos seus investimentos, faz uma grande diferença com o passar do tempo. Como eu mostrei aqui agora há pouco, se nós investirmos R$300 todos os meses por um período de 30 anos, nós vamos ter R$624.000 no final. Agora, se a gente conseguir investir R$400 todos os meses pelo mesmo período e a mesma taxa de juros, a gente consegue R$832.000. Então nos proporcionou uma diferença de mais de R$200.000. Então não subestime a educação financeira, ela materializa sonhos em realidade. Chegamos ao fim desse vídeo, obrigado por ter assistido até o final. Agora nós sabemos que o caminho até o primeiro milhão não é fácil, ele é árduo, mas com constância e inteligência financeira nós conseguimos chegar lá com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Aqui eu posto vídeo todas as quintas e domingo. Vamos juntos transformar a educação financeira num pilar da nossa vida. Assim a gente vai conseguir ter resultados muito melhores. E lembre-se, seu futuro é construído com decisões que você toma hoje. O vídeo de hoje fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!